que era uma essência fixa, ficou reduzido a um ínfimo, a 1 milhão. Todo o resto do que seria a essência, a autenticidade, está sempre em transformação. Porque mas essa noção desse ínfimo do ser humano, porque ele está tomando a essência como algo que a gente pudesse tocar essa questão de essência. Não, ele reduz ao mínimo. Sim, mas essa redução ao mínimo dá uma ideia de materialidade dessa essência. Mas é totalmente isso. Não a essência, mas aí você tem que pensar no mar, matéria fora. É que até ela falou, não é metabolismo sim, porque daí você vai pegar o darwinismo nesse sentido, sabe? Você não, no Jonas a gente já não pode mais falar de uma forma, é igual a Aristóteles, é para matéria e forma. E a forma, ela seria o que passaria nessa forma individual, enfim, que tem ali uma espécie também. Essa forma ela passa por modificações que são materiais, que são do ambiente. Só que qual é que é a crítica do Jonas? Que se você for pegar o discurso do darwinismo, eles atribuem ao ambiente o papel preponderante da evolução das espécies, que os organismos estão se adaptando, não sei o que, as mudanças ambientais. E o Jonas ele admite isso, só que ele quer de alguma maneira fortalecer a noção que o organismo é um indivíduo e que esse indivíduo ele quer permanecer na existência e que ele tem uma intencionalidade de permanecer na existência e que tem uma dignidade ontológica de querer permanecer na existência. Então, de alguma maneira, ele quer trazer uma paridade entre matéria e forma, mas tem momentos da escrita dele que ele coloca que, de alguma maneira, a forma ela teria que ter uma flexibilidade perante as necessidades da matéria. Na verdade, isso aí sim, isso é totalmente nesse sentido. Não, é totalmente nesse sentido, mas que a forma ela teria que ter, de alguma maneira, estou tentando achar a palavra, porque é difícil falar isso, mas assim, que a forma ela teria que de alguma maneira, ter uma preponderância maior, se você pensar do ponto de vista de evolução, porque ela é a forma que está mudando também. Porque se você for colocar ela só em relação com a matéria é passageira, só que a matéria ela determina a forma de uma maneira essencial também. Mas é que é uma coisa, é a natureza dialética da forma orgânica que ele fala, que é um diálogo aquilo, é difícil dizer que está determinando o quê, mas que em última instância a forma ela seria o mais forte, porque ela vai dar um jeito de, sabe, com um pouquinho de material que ela vai dar um jeito de perpetuar, não no mesmo indivíduo, mas ela vai dar um jeito de evoluir e se adaptar àquelas condições. Mas é uma coisa, é muito dinâmico e difícil porque ele fala mesmo nesses termos, natureza dialética da forma orgânica, né, dos organismos. Sim, a gente pensa que no The Animal, Aristóteles fala que a forma é uma determinação sobre a matéria, sobre aquele corpo vivente, que é a matéria, e a matéria, conforme esta matéria, ela vai causar determinações sobre a forma humana ao longo da minha vida, assim como de toda a população ao longo do tempo. Então é como se, fazendo uma brincadeira de ensaio aqui, é como se Aristóteles estivesse determinando o nascimento e Darwin estivesse falando como que é a determinação ao longo da vida, entende? Sim. Justamente nesse jogo eu acho que entre aspas. É um dinamismo. É super dinâmico assim, essa relação, porque ele deixa muito claro que a coisa é dinâmica mesmo, que é uma necessidade, assim, que até se você for falar... É como se fosse um muito condicionamento. Você tem uma liberdade de criar a partir da materialidade, que ele fala que a forma ela seria, de alguma maneira, teria uma relevância maior, porque ela é o que sintetiza a matéria e ela tem essa coisa que a gente tem que pontuar bem, segundo ele, que é da intencionalidade de permanecer na existência. Isso é o que vai sustentar a teoria dele. Se tirar, você já começa a ficar fraco. Mas, enfim, é tão dinâmico a coisa, é dialético mesmo, que sem a matéria, essa forma, ela pode sumir. Então, é muito legal, assim, porque ele, dentro dessa lógica do monismo integral, são duas dimensões de uma mesma coisa, assim, você não tem mais separação, você tem a intensidade, que é a forma, sabe? E aí você tem a matéria que está do exterior e tal, e aquela coisa é uma obra de arte contemporânea, assim, não tem muito como
desenhar, assim. Eu queria colocar... Não, eu ia falar só aquele negócio de Aristóteles que eu já falei há pouco, que o Jonas mostra assim, né, que Aristóteles viu que as coisas vinham do mais simples para o mais complexo, né, e montou aquela organização teleológica dos seres, né, das almas vegetativas, sensitivas, estacionais, né. O Jonas, ele diz claramente isso no Princípio da Vida, que o Aristóteles viu essa hierarquia, mas ele não viu a evolução, né. Aí, não, tudo bem, mas assim, o fato é, né, que aquela visão aristotélica, ele não tinha acesso aos conhecimentos científicos que o Darwin já tinha, né? Então, é como se o pensamento darwiniano de alguma forma completasse o aristotélico, nesse quesito, nesse foco da vida. Sim, mas é porque quando a perspectiva darwinista está falando de movimento ou de mudança, se preferir, no sentido da evolução, e quando Aristóteles, ou o que a gente compreende como Aristóteles, está falando sobre mudança, são dois, um erro da mesma palavra por duas ideias muito diferentes. Não, mas eu acho que o que ela quis dizer... Aí só foi justamente por isso que o Hans Jonas tentar dialogar diretamente com essas duas, de uma maneira relacional, que ficou esse imbricamento, entende? Que também essa questão do movimento que ela apresentou, eu acho assim que até o exemplo que ela deu, claro, né, para os antigos o movimento era a atualização de uma potência, né, o movimento de buscar a perfeição de qualquer ente, né. Na modernidade o movimento passou simplesmente a ser deslocamento de espaço. Isso, para Jonas, é uma redução crítica de um conteúdo anterior mais abrangente da percepção da vida. Então, essa também é uma crítica importante que a modernidade reduziu o mundo ao que pode ser medido, ao que pode ser calculado, né? Aquela tal de harmonia da razão calculante, enfim, aí a partir disso, né, tem um terreno grande para o desenvolvimento da tecnociência associado ao capitalismo. Se tiver mais alguma última pergunta, porque agora está no nosso limite de tempo de verdade. Tudo bem? Beleza? Então tá, o próximo encontro de Hans Jonas, dia 8 de maio. Obrigada, Michele, pela participação. Então até dia 8 no Hans Jonas, e quem participa do seminário sênior semana que vem.